Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade, o seu programa político local. E hoje aqui recebendo a participação do Anderson Guinho, ele que é vereador aqui na cidade de Itabuna, para a gente discutir algumas coisas sobre o mandato dele e também sobre a política na nossa cidade. Guinho, olá, obrigada pela participação. Olá, Ellen, eu que agradeço o convite para estar aqui, né? Satisfação imensa, primeira vez, Isso. bater esse papo, contar um pouco, né, sobre a nossa trajetória, o nosso trabalho político, também sobre a nossa cidade. E tem muito trabalho para estar comentando, Guinho. Eu queria que a gente começasse a falar sobre a questão da saúde aqui em Itabuna. Foi noticiado que você está querendo, né, que seja aberta uma SEI para estar averiguando algumas questões, irregularidades, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, a partir de que princípio você fez essa solicitação, o que é que está acontecendo com relação à saúde de Itabuna, que carece tanto de uma investigação mais apurada. Pois é, Ellen, desde o início do mandato do prefeito Fernando Gomes, né, a gente viu aí várias situações tensas e caóticas na nossa saúde do nosso município. Começou com a saída do primeiro secretário, que ao sair deixou uma carta bomba, né, dizendo que existia falcatruas, corrupção dentro da saúde, dentro da pasta da saúde, e por isso estaria abandonando a pasta. Então a gente tentou levar o secretário até a Câmara para que ele explicasse o que seriam essas falcatruas, o que seriam esses esquemas que estavam acontecendo na Secretaria, mas infelizmente a gente não conseguiu ter mais contato com ele. Né? Aí, com cada troca de secretário, sempre com a saída, existiam sempre aqueles rumores, até mesmo por fala do próprio prefeito, de que estavam roubando a Secretaria. Né? E aí a gente teve conhecimento, tornou público isso através do nosso requerimento na Câmara de Vereadores, que existia aí um desvio de mais de R$1 milhão no hospital de base, através da auditoria solicitada pela Prefeitura, e também que estavam tendo problemas gravíssimos, como a gente está vendo até agora, né, com a fragilidade nos atendimentos, a falta de contrato com as maternidades, dentre tantos outros problemas. Com isso, a gente se questiona se existe roubo dentro da Secretaria, se existe desvio dentro da Secretaria em 3 anos de mandato, porque até o momento ninguém foi punido. Né? Então a gente protocolou uma solicitação, um requerimento, para instalar na Câmara uma comissão interna, né? Uma comissão de inquérito, para investigar, apurar todas essas irregularidades. Mas infelizmente até o momento não foi votado. Né? Eu já requeri ao presidente por 3 vezes em plenário que ele colocasse em votação. E agora, mais uma vez, né, após a audiência que a Comissão de Saúde e Direitos Humanos realizou na Câmara e o Conselho Municipal de Saúde teve a oportunidade de apresentar o quadro da saúde, o diagnóstico, onde nós temos aí postos abandonados, hospitais atendendo com precariedade, a gente voltou a falar sobre isso e disse que na próxima semana a gente vai estar protocolando para que o presidente coloque para votar o pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito, que a partir daí nós iremos investigar, ouvir todas as pessoas que serão convocadas por força de polícia mesmo, né, através da convocação, e essas pessoas terão que ir à Câmara. E todos os erros, tudo aquilo que for apontado de irregularidade e desvio, nós buscaremos punir os responsáveis, seja aqueles que estão com mandato com voto de censura para que sejam exonerados e também entregue ao Ministério Público, à Justiça, para que sejam punidos e presos aqueles que roubaram e desviaram dinheiro da saúde do nosso município. Guinho, você está falando aí, que inclusive é de conhecimento geral, na saída do primeiro secretário, o próprio alegou desvios, irregularidades, enfim. Então, isso já faz exatamente, no mínimo, 2 anos. Aí fica aí o questionamento, por que até então, desde o primeiro momento, essa investigação já não deveria ter sido feita, essa convocação de forma mais enérgica, enfim. Então, por que a gente não consegue criar uma comissão de investigação com relação à saúde aqui na cidade de Itabuna? O que é que dificulta? Então, hoje, o prefeito ele possui uma bancada, né, consolidada. Né? Nós temos hoje 15 vereadores que fazem parte da base governista, que dão sustentação ao mandato do prefeito Fernando Gomes. E com isso, esta base, que por opinião pessoal de cada um deles, optaram estar dando sustentação ao governo, eles acabam muitas vezes travando, né, e os requerimentos, seja convocações, né, eles optam sempre por convite. Mas o regimento interno da nossa casa nunca fala em convite. Não existe convidar secretário, convidar qualquer agente político para ir à Câmara prestar esclarecimento. Fala-se de convocação, porque a convocação ela tem
uma força maior, não é que a pessoa é obrigada a comparecer, ali será feita uma ata, ali será feito todo um processo que, diante de apuradas irregularidades, a Câmara tem todo o poder para tomar as providências. Mas, infelizmente, nós não conseguimos convocar, né? Hoje nós temos uma minoria, né? A oposição e os vereadores de independentes é minoria. Então, com isso, a gente acaba muitas vezes limitado. Mas para a SEI, não é, que é a Comissão de Inquérito da Saúde, nós tivemos 7 assinaturas, que é o mínimo, que para que seja votado, né? E agora a gente só espera que o presidente coloque em plenário e possa votar esse requerimento, porque já está claro que a Câmara precisa se posicionar. A Câmara precisa tomar uma atitude diante de tantos escândalos que já foram aí comprovados na saúde do nosso município. Até porque quando você tem um secretário que ele mesmo faz uma afirmação dessa, deixa de ser fofoca de bastidores, enfim, é algo concreto, é algo real, é a declaração de uma pessoa que era responsável pela pasta. Então, no meu entendimento, um vereador, ele que é um fiscalizador, acima de tudo, com relação às atividades do Executivo, tem a obrigação, no mínimo, uma obrigação moral, certo? Para não dizer de outra forma, de se posicionar a favor de uma investigação de forma mais rígida, independente se é oposição ou se é situação, não. Acho que não é essa a questão, né? Então, acho que são poucos realmente os vereadores aqui na cidade de Itabuna que se posicionaram de forma coerente, de verdade, aquilo que lhe é atribuído enquanto legislador, enquanto fiscalizador. E aí fica essa sensação, na verdade, de que as coisas nunca acontecem, que, enfim, que a cidade está à toa, quando, na verdade, existe uma questão de governabilidade muito complicada e que realmente acaba dificultando muito o trabalho. Eu queria que você pudesse, Guinho, por favor, falar quais foram os vereadores que votaram a favor dessa criação dessa comissão para estar investigando. Quem foram esses vereadores que realmente cumpriram o seu papel de fiscalizador? Então, quem assinou o requerimento, né, porque são 2 fases. O primeiro, você requer, né, no caso ao presidente, Sim. que seja instalada uma comissão. Para isso, é necessário 7 assinaturas neste requerimento. Né? Então, eu como autor, a vereadora Charliane também Sim. assinou o requerimento, o vereador Jair Araújo também assinou o requerimento, o vereador Babá Cearense assinou o requerimento, o vereador Chicão também assinou o requerimento, o vereador Ninho da Saúde, no momento que a gente fez o requerimento, ele também assinou. E, se não me falha a memória, também foi o vereador Manuel Júnior. E hoje, ontem, na verdade, em reunião, o vereador Júnior Brandão disse que também irá assinar este novo requerimento, porque no momento nós precisávamos de 7, conseguimos as 7 assinaturas, a gente protocolou de imediato, mas infelizmente não foi colocado para votar até o momento. Então agora o vereador Júnior Brandão já se colocou à disposição para também assinar o requerimento pedindo a abertura de uma comissão especial de inquérito. Inclusive, deixar claro aqui que aos vereadores que não votaram, que eu estou pontuando aqui, que o espaço aqui está aberto, que se quiser vir até aqui para poder dar a sua justificativa, dar a explicação, enfim, é só nos procurar aqui, tá? Que com certeza vai ter todo o direito de resposta. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta aqui já com a Velocidade. Voltamos aqui com a Velocidade, recebendo hoje o vereador Anderson Guinho. E agora a gente vai entrar numa outra pauta, mas não menos preocupante, sobre Itabuna, que é em relação ao transporte. Guinho, a gente está numa sucessão de manifestações com relação a isso, enfim, o transporte em Itabuna, o transporte público, é como se não funcionasse da forma que deveria. Então, a gente vê sempre nessa situação de aumento de passagem, depois não aumenta e volta, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas entenderem como é que está hoje a situação e como é que a Câmara tem se manifestado e atuado com relação a isso. Então, Ellen, a gente sabe que desde quando foi firmado o contrato entre a empresa e a prefeitura, né, a empresa ela tem as suas obrigações a seguir contratual. Né, e assim também como a prefeitura precisa, hoje, minimamente, dar uma condição nas estradas, nos corredores de ônibus, que possa não estar danificando os ônibus. A gente sabe que é necessário esses dois jogos de mão, né? Tanto a empresa cumprir o contrato, como também a prefeitura oferecer estradas e vias
com qualidade, né? Claro. Porque a gente sabe que hoje aí as ruas todas esburacadas, os corredores de ônibus, acabam danificando os ônibus muito antes daquilo que muitas vezes era previsto, né? Por aqueles que conduzem ali a empresa. Mas um exemplo é a questão da fórmula contratual para aumento de passagem. Sim. Né? Existe uma fórmula que a empresa, junto com a agência reguladora, junto com a prefeitura, precisa obedecer para propor o reajuste da tarifa. Né? E todos os anos, as empresas elas sempre propõem um valor abusivo, enviam ao Conselho de Transporte um valor abusivo, que a gente sabe que tem como objetivo de dar um valor alto para chegar ali no valor que eles esperam realmente, claro, junto à prefeitura. Né? E aí o Conselho geralmente aprova esse valor, como foi de R$ 3,50, R$ 3,80, e o que nos surpreende é representante da classe estudantil, representante dos usuários, votando a favor de um aumento de R$ 3,80, por exemplo, para a nossa cidade. Ou seja, essas pessoas não representam as categorias que realmente elas estão dizendo lá que estão representando. Então, a empresa ela sempre dando esse valor abusivo, oferecendo, né, pedindo esse valor abusivo. E aí a gente acaba, muitas vezes, quando a prefeitura acata, como acatou no ano passado, nós, enquanto Câmara de Vereadores, a gente não poderia aceitar. Né? Porque o vereador ele está lá para defender os interesses do povo. E eu sempre digo que o vereador é aquele que vê a dor das pessoas, é aquele que está perto do povo realmente. Então ele não pode ser insensível de ver o clamor da população, do sofrimento da população e nada fazer. Né? Então, quando a prefeitura propôs o valor de R$ 3,50 para a passagem de ônibus na nossa cidade, a gente interviu, né? Viu que estava ferindo o direito coletivo, que as pessoas, os estudantes, trabalhadores, não teriam como sair de um valor de R$ 2,85 para R$ 3,30 ou R$ 3,50. Né? Isso aí era um absurdo, um aumento muito grande e estava fugindo daquilo que o contrato disse. Se o contrato ele dá uma fórmula para que a prefeitura e as empresas se baseiem, nós temos que agir pela legalidade. Claro, a partir do momento em que eu coloco um centavo acima do que o contrato diz, eu estou sendo ilegal. Sim. Né? Eu estou agindo de forma ilegal. Então, a gente fez um decreto legislativo dizendo que a prefeitura não teria como, não é? E nem direito e nem legalidade para aumentar o valor da passagem de R$ 2,85 para R$ 3,30 ou R$ 3,50. E aí a gente sustou o decreto do Executivo. Com isso, começou toda essa guerra aí entre prefeitura, empresa e o Poder Legislativo. E as empresas queriam punir, né, a população devido eles não terem alcançado o valor da tarifa que eles esperavam. Né? Então aí começaram a diminuir a frota de ônibus, né? Começaram aí a passar do tempo de validade que os ônibus têm para estar em circulação, não é? Que se eu não me engano são 10 anos. Então, e também a condição do ônibus é totalmente precária. Né? Tem ônibus que estão soltando as cadeiras, tem ônibus que para e quebra no centro da cidade. Várias vezes já vi ônibus parado no centro da cidade porque foi danificado, teve algum problema. Isso aí quem paga é a população, entendeu? A população sendo penalizada por conta de que a empresa não estava lucrando como ela esperava. Mas quando ela aceitou firmar aquele contrato, ela sabia que existia um contrato, existia um cálculo contratual para seguir. Então, se ela tinha algum acordo com a prefeitura, a população não tem nada a ver com isso e a população não pode pagar por conta de acordos fora o contrato firmado entre prefeitura e empresa. Então, daí para cá, né, a gente começou a ter todo esse problema. Né? Anualmente, nós estamos pagando seriamente por conta do transporte público na nossa cidade. Seja aí, tanto pela precariedade, como eu já disse, como também pela demora e também os ônibus superlotados. E eu volto a dizer, quem paga é a população. Aliás, como sempre, né, a conta sempre cai no colo daqueles, né, que menos pode pagar. Então, com certeza. Então, enquanto vereador, né, e eu tenho dito isso constantemente na Câmara, eu acho que a prefeitura ela precisa fazer com que o contrato seja cumprido. Se a empresa se nega a construir o transbordo que está firmado em contrato, até hoje não aconteceu. E até hoje não aconteceu. Até hoje não aconteceu. E eu fui questionado na Câmara sobre essa situação, né, que deveria ser apresentada uma proposta de lei para que o transbordo existisse. Não tem o que apresentar, porque o contrato é claro. O contrato diz sobre o transbordo. Então a empresa tem que seguir. As condições do ônibus, a validade do ônibus, o ar-condicionado no ônibus,
tudo aquilo que está sendo citado no contrato, a empresa precisa seguir. Caso não siga, ela precisa ser punida pela prefeitura, seja com multa, ou seja, a partir do momento que ela não quer cumprir realmente, fazer o distrato, cancelar a licitação e abrir uma nova, né, para que outra empresa possa assumir e prestar o seu serviço de forma correta e de qualidade para a nossa população. Existe, Guinho, alguma tratativa com relação a isso? Ou existe algum projeto voltado a pensar nessas possibilidades? Quer dizer, se a empresa não está cumprindo o seu papel, aquilo que lhe foi acordado, então automaticamente o executivo já não tem mais, legalmente falando, a obrigação de manter esse contrato específico, porque houve uma quebra com relação às cláusulas, enfim. Então, existe algum projeto, alguma discussão interna entre vocês na Câmara de Vereadores para poder tomar uma medida mais enérgica, ao invés de sair um pouco dessa linha de discussões e partir para a questão prática mesmo, para que a gente possa minimizar esses problemas para a população? Então, Eli, veja bem, né, com quem foi firmado o contrato? Né? O erro, primeiro, a Câmara de Vereadores, na gestão anterior, deu aí um tempo, né, se eu não me engano, 40 anos, né, que a empresa vai explorar o transporte público da nossa cidade. Mas a prefeitura, né, isso aí eu clamo até mesmo a base governista, que está próximo ao prefeito, que está dando sustentação ao governo, que pressione até mesmo o prefeito para que isso seja feito, né, já que, como eu volto a dizer, dentro da Câmara, a minoria ela acaba ficando só mesmo naquele discurso, na briga, buscando mostrar para a sociedade que ela também precisa se manifestar contra. E isso já está acontecendo. Né? A gente está vendo aí, Ferradas aconteceu isso, Nova Ferradas, lá no Santo Inês, em Montuns, né? E dentre outros bairros, as pessoas estão parando os ônibus, né? Em forma de protesto, manifestando tanto como contra a situação de como estão os ônibus, como também dos bairros. Né? Então, o que eu posso, né, adiantar e o que a gente vem discutindo enquanto bancada. A gente vem falando sim sobre o distrato, não é só que, Ellen, você sabe que a política, ela é bem, né, os caras adoram jogar um para cima do outro. E se a gente faz um distrato hoje, até uma nova licitação, a empresa, né, se não for tudo bem acertado, a cidade pode ficar sem o transporte público. Né? Enfim, então é uma situação... Então é uma coisa que tem que ser bem feita, né? E a gente clama ao Poder Executivo, ao prefeito, né? Ao secretário de transporte, hoje que é um novo secretário que assumiu recentemente, que possa tomar uma medida urgente para que as pessoas de Itabuna parem de sofrer com a situação do transporte público. E enquanto vereador, a gente também vai estar se organizando, continuar se organizando, enquanto bancada, enquanto minoria, para que essa situação seja sanada, esse problema seja sanado o quanto antes. Ok, faz um intervalo comercial, a gente volta já já com o último bloco aqui da Velocidade. Até já. Voltamos aqui com a Velocidade, já falamos sobre saúde, falamos também sobre transporte público e agora vamos falar sobre esse Anderson Guinho. Guinho, como é que está a sua situação hoje no PDT? Cada dia sai uma nota diferente com relação a algum conflito específico que existe hoje no partido. Queria que você falasse como é a real situação e como é que você está se projetando com relação a isso, visando as eleições em 2020. Então, desde quando nós decidimos disputar uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado, né, que eu fui candidato a deputado estadual, foi quando iniciou todo esse problema, né, essa insatisfação, esse desconforto dentro do partido, qual foi eleito vereador na cidade de Itabuna. Desde quando eu fui convidado em Salvador pelo PDT Jovem para que eu fosse o candidato no estado do PDT Jovem, eu ouvi a proposta e eles me colocaram a seguinte situação: nós queremos apoiar você, porém, como a nossa coligação tem como governador o governador Rui Costa, a gente não gostaria de que você apoiasse Rui Costa ou então se mantivesse neutro, mas não apoiasse um candidato que fosse oposição ao governador que está na nossa coligação. Né? Então eu não dei uma resposta imediata a eles e disse que iria conversar com a executiva municipal, né? Conversar com o diretório, já que nós estávamos caminhando, né, nos organizando para estarmos juntos, né? Tanto eu como deputado estadual, como o presidente do partido na cidade, como deputado federal. E quando eu apresentei essa proposta
dentro do diretório municipal, em reunião fechada, isso criou todo um desconforto, né? Foi uma situação muito difícil, porque o presidente do município ele se incomodou, não é porque ele carrega, não só ele, mas como todo o diretório, carrega uma certa mágoa do governador Rui Costa, devido à eleição de 2016, onde o governador decidiu apoiar o então prefeito Fernando Gomes, né? Quando nós tínhamos um candidato ali tido como eleito, né, porque Fernando Gomes estava inelegível, que fazia parte da base e não foi apoiado pelo governador Rui Costa. Então isso causou certa animosidade, um certo desconforto entre o diretório municipal do PDT com o governador Rui Costa. E aí, quando eu apresentei essa proposta, eles não se sentiram confortáveis, e aí dali foi decidido que não marcharíamos juntos, né? Que não teria material casado, que não seria feito uma caminhada, eu enquanto deputado estadual e o presidente. O que eu não esperava isso, né? Embora eles afirmem de que eu fui o candidato a deputado estadual do diretório e do presidente, eu não recebi um santinho sequer casado. Então eu não consigo compreender uma coligação, uma união, uma dobradinha que não tenha no mínimo um material. Eu não enxergo isso, né? E aí a gente não recebeu esse material. E a partir dali a gente foi percebendo um certo distanciamento, como se eu tivesse tomado a decisão ali de estar apoiando o governador Rui Costa. Mas eu não tinha tomado decisão, eu tinha levado a proposta, né? E aí de lá para cá a gente não caminhou junto, né? Eu segui o meu trabalho enquanto candidato a deputado estadual e ele seguiu o caminho dele enquanto deputado federal, né? Eu fui apoiado pela Renovação Carismática, apoiado assim. A Renovação Carismática em si ela não apoia, mas ela apresenta as pessoas que fazem parte do movimento, que fazem parte da igreja, como um candidato, né, possível. E as pessoas da Renovação, né, me abraçaram como candidato. E dentro da Renovação Carismática tem um outro membro, né, que é vereador em Salvador, que foi candidato a deputado federal e foi apoiado pela Renovação no mesmo sentido que eu, né? Quando eu falo apoio, não é dizendo este o nosso candidato, mas não, apresenta, nós temos um membro da Renovação Carismática que é candidato a deputado estadual, que é candidato a deputado federal. E com isso causou um certo desconforto, porque eles afirmavam, ele trocou a gente por Joseval, e isso está errado, não é? Porque a gente está fazendo campanha para ele. Mas é como eu disse, Ellen, em momento algum eu recebi material casado, eu recebi proposta de caminharmos juntos, né? Eu fui a 2 ou 3 caminhadas, mas eu percebia o distanciamento. E aí eu decidi realmente caminhar somente pela linha dos movimentos que estavam nos apoiando. Uhum. Porque eu não tinha outro apoio. Eu não tinha outras pessoas que estavam ao meu lado, a não ser as pessoas que aceitaram realmente acreditar no nosso nome para ser um dos ocupantes da vaga na Assembleia Legislativa. E aí foi o único material que a gente acabou casando, foi logo na reta final, nos últimos dias, foi realmente com o Joseval. Mas eu não considero como traição, porque a decisão não partiu de mim. A decisão partiu do deputado federal de não caminharmos juntos. E aí, a partir daí, começou todo aquele desconforto de pessoas de dentro do diretório, atacava de um lado e pessoas ligadas a mim acabava revidando. Mas, graças a Deus, hoje não existe mais esse ataque, seja por minha parte, né, que nunca teve por minha parte. Eu só fiz revidar os ataques que foram feitos à minha pessoa, né? Mas a gente sabe que eu tenho um respeito muito grande, respeito, carinho e admiração pela doutora Célia Calil, que é vice-presidente do partido. Eu digo a ela que a minha relação com ela vai além política, né? Então, esse respeito e carinho eu vou manter sempre. Mas hoje eu não tenho contato nenhum com o presidente do diretório municipal. Não tenho contato, não tenho relação política, né? É uma decisão dele também, né, de se distanciar. Ele disse na rádio algumas coisas que acabou ferindo, machucando, ele também deve ter os motivos deles, e a gente vai seguindo. Ele faz a política, eu faço a política, e eu espero, né, que seja sempre em defesa da nossa cidade, porque a discussão sempre tem, né? A gente briga em casa, a gente briga no trabalho, a gente briga na escola, na faculdade, e também acontece dentro do partido, não é diferente. Mas eu acho que o respeito deve estar acima de tudo, e acima de qualquer coisa, o respeito a Itabuna e aos nossos munícipes. Então eu sigo tranquilo, né, fazendo o meu trabalho enquanto vereador, vou seguir defendendo a nossa cidade, defendendo aquilo para qual fui eleito, para fiscalizar o prefeito e legislar,
eu não fui eleito para asfaltar bairro, eu não fui eleito para dizer que eu tenho máquina para patrolar, eu não fui eleito para limpar canal, eu não fui eleito para botar poste em luz. Quem foi eleito para isso foi o prefeito. Né? Eu não posso enganar o cidadão itabunense dizendo que eu tenho como fazer isso, porque eu não tenho. Não tenho, e sou sincero em dizer isso, porque muitas vezes a gente acha que engana o povo fazendo essas coisas. Eu não fui eleito vereador de bairro, eu fui eleito vereador de Itabuna. Né? Nós temos 21 vereadores. Se cada vereador cuidar de um bairro, nós ficaremos com mais de 50 bairros desassistidos. Então os 21 precisam estar unidos pela cidade e não pelo seu bairro que mora. Né? Quem tem que cuidar dos bairros enquanto saneamento, asfalto, esgoto é o prefeito. Ele recebe mais de 600 milhões por ano para fazer isso. E nós recebemos o nosso 12º, recebemos o nosso subsídio para legislar e fiscalizar e defender os interesses do povo de Itabuna e não o interesse de prefeito, o interesse próprio. Ok, Guinho. Muito obrigada pela participação, a todos vocês aí de casa. Muito obrigada pela audiência e a gente se encontra semana que vem aqui na Alô Cidade. Até lá.